Hello, segunda série, good afternoon, boa tarde a vocês. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com Present Perfect. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Então vocês podem abrir o material de vocês na nossa page 11, a nossa página de número 11. Bom, nós vamos trabalhar com algumas palavrinhas, não é? Que estão dentro do Present Perfect 2. É a segunda parte do assunto Present Perfect que nós começamos a ver no bimestre passado, não é? E que nós daremos continuidade agora. Bom, a gente já sabe que o Present Perfect é aquele tempo verbal onde a gente tem o have ou has, mais o verbo que está no passado past participle, não é isso? É feito, dito, falado, comido e assim sucessivamente. Então essa é essa linha de verbos, não é, que a gente utiliza no Present Perfect. Bom, a gente já sabe que o Present Perfect é uma ação que ele começa lá no passado, não é? E aí ela vem tendo reflexos no tempo presente. Por exemplo, I have studied at Agropalma since 2010. Não é? Eu tenho estudado na Agropalma desde 2010, ou seja, eu comecei em 2010, mas ainda hoje eu estudo na escola Agropalma, não é isso? Então são 10 anos aí. Provavelmente alguns de vocês começaram a estudar na escola nessa época. Bom, vamos trabalhar com alguns grupos de palavras. Então a gente vai ter aqui o since, o for, o ever e o before, e também teremos yet e already. Ok? Yet e already. Essas são as palavras que nós vamos utilizar. Preciso que vocês peguem os cadernos de vocês para que vocês possam tomar notas das informações que eu darei. E aí a gente começa no nosso material didático agora e daqui a pouquinho vocês vão escrevendo as coisas que eu vou dizer para vocês. Bom, nós vamos começar. The three pairs of sentences below are in the present perfect. So, read them and answer the following questions. Então vocês vão ler, certo? Essas frases que estão aqui, e aí vocês vão responder para mim as perguntas que já virão na página 12 do nosso material didático. É o seguinte, vamos começar com o primeiro quadrinho. Mary Streep has been an actress since 1971. Então a Mary Streep tem sido atriz, né? Ou ela tem sido, começou, né, no passado e é atriz até hoje. Since 1971. Então, a palavra since, ela vai significar desde, certo? Desde. Começou lá no passado, desde 1971. Então, a palavra since, ela tem esse significado. Bom, since e for, certo? Elas vão expressar ações que começaram no passado, certo? E aí elas se prolongam até o tempo presente. Por exemplo, o since, desde 1971. Ok? No entanto, temos aqui uma outra frase. Meryl Streep has been an actress for over 40 years. Olha só, agora nós trocamos o since, não é? Que tinha uma data específica, por for, que é um tempo, mas ele não está tão bem esclarecido, tão bem determinado, certo? Então, for. Meryl Streep tem sido atriz por mais de 40 anos, certo? Ok? Então eu posso dizer I have worked in Agropalma for over 1 year. Eu tenho trabalhado na Agropalma por mais de 1 ano, certo? For, então vai ser o por, ok? Por um longo tempo, por muitos meses, por algumas semanas. Quando esse tempo não estiver muito bem esclarecido na frase, ao contrário do since, que dava 1 ano exato, não é? O for, ele vai ser utilizado para a gente falar sobre tempos que não estão bem esclarecidos, ok? Então, o for, ele vem para dar esse suporte. Por muito tempo, for many years. Por muitos anos, por muito tempo, for many time. Por muitos anos, for many years, não é? Então, o for, ele vai servir para a gente dizer quantos anos? Não sei, muitos. Então, usa for, não é? Quanto tempo? Ah, não sei, muito tempo. Então, coloco for também, ok? Since vai ser quando eu tiver uma data específica, que está bem clara na minha frase. E o for é quando essa data ela não tiver muito específica, ela for um pouquinho abstrata, ok? Depois, vamos olhar o segundo quadrinho, onde nós vamos ter o ever, não é?
e o before. Have you ever seen Gone with the Wind? Não é? Have you ever seen Gone with the Wind? E o vento levou. Yes, I have. No, I haven't. Então, o ever, tá? Ele quer dizer já alguma vez, ok? É usado para a gente dizer, isso não é para saber se aquela ação ela já aconteceu alguma vez. Geralmente, o ever ele é utilizado com perguntas, tá? Have you ever seen? Você já viu? Você já viu alguma vez? Né? Have you ever heard? Você já escutou alguma vez sobre? Certo? Então o ever vai ter esse sentido de já alguma vez. E vai sempre aparecer em perguntinhas também. O before é o seguinte. Have you heard that Meryl Streep's acceptance speech before? Você já escutou aquele discurso da Meryl Streep antes? Não é? Então, before vai significar antes. Have you ever heard it before? Você já escutou isso antes? Geralmente o before ele aparece sempre no final também das perguntas, tá? E aí sempre em interrogativas. Não é do tempo present perfect, ele é muito comum. Certo? Também lembrem de colocar o before sempre no finalzinho das sentenças, sejam elas interrogativas ou caso elas apareçam em negativas ou afirmativas. Vamos para o yet e o already. Bom, nós vamos utilizar o yet, o já ainda, ok? Nas frases interrogativas e nas negativas, ele é usado com sentido de ainda. Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta, have you bought the tickets yet? Você já comprou os tickets? Então, eu quero fazer aqui o uso do yet com já, não é? E aí, na interrogativa, o yet vai significar já. Já quando eu estiver falando de uma frase negativa, ok? O meu yet, ele vai ter sentido de ainda. I haven't bought the tickets yet. Eu não comprei os tickets ainda, certo? Então, vejam que houve uma mudança. Na interrogativa, e o yet significa já, ok? Enquanto que na negativa o yet significa ainda, certo? E depois nós vamos ter o already. I haven't bought the tickets yet, but I've already bought popcorn and soda. Uma ação que já aconteceu. E o already ele só vai ser utilizado em frases afirmativas e interrogativas. E ele é sempre posicionado antes do verbo principal, tá? Então, nesse caso, o already vai significar o já para a forma afirmativa do present perfect, não é? Enquanto o yet vai significar o já na forma, nas frases negativas, certo? Interrogativas, perdão, ok? E aí nós temos essas informaçõezinhas básicas, certo? Só para a gente recapitular. Since, quando eu tenho um tempo específico. For, quando esse tempo ele não está muito bem esclarecido. Okay? Por muito tempo, por muitos anos, por um longo período, certo? Então, quando o tempo não está esclarecido, nós utilizaremos for. O ever, certo? Vai ser sempre para saber se aquela ação já aconteceu alguma vez e vai ser sempre feito em perguntas. Have you ever? Você já? Ok? Você alguma vez? Depois o before, que quer dizer antes, não é? Have you heard it before? Você já escutou isso antes? Certo? Vem sempre no final das perguntas. O yet vai ser sempre utilizado nas interrogativas e aí ele significa já, enquanto que nas frases negativas ele tem significado de ainda. E o already, ok? O already vai ser já para indicar que a ação já aconteceu. Ela já foi feita, já foi resolvida. Não é usado apenas nas afirmativas e interrogativas. Ok? Espero que esse tópico esteja bem claro para vocês, porque nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos para a nossa página 12 do nosso material didático, onde vocês têm aí. Which of the words in bold are used to talk about recent experiences? Quais das palavras que estavam aqui nos quadrinhos, tá? Quais delas? Quais dessas que eu mostrei para vocês, certo? Since, for, ok? Since, for, ever, before, yet, already. Quais dessas, tá? Pode dar o print aí para vocês depois fazerem. Quais dessas palavras são utilizadas para falar sobre experiências recentes? Apenas duas delas são, ok? Depois, quais dessas palavras são usadas para falar sobre eventos que começaram no passado e ainda estão acontecendo no presente, ok? Ainda acontecem no presente. E depois,
Quais dessas palavras são usadas para falar sobre experiências da vida? Life experiences. Ok? Coisas que você já fez ou coisas que você já havia feito antes. Tá aí a dica, tá bom? Então vocês vão escrever para mim as 2 palavras na letra A, 2 palavras na letra B e 2 palavras na letra C. Cada um dos quadrinhos é relacionado a uma informação dessa, tá bom? Bom, na sequência, olha só, vocês vão ler para mim os seguintes parágrafos e vocês vão utilizar as palavras para completar os espaços que estão dentro de cada um desses parágrafos. Então, na letra A nós temos o for e o since, na letra B nós temos o before e o ever, na letra C, already e yet, ok? Bom, na letra A e na letra C não há repetição de palavras, ok? Mas na letra B as palavras vão se repetir 2 vezes, cada uma delas, tá bom? Então vocês vão ler para mim e vocês vão completar. Na sequência, olha só, a question number 3, nós temos write since or for in the blanks below. Vocês vão escrever para mim o since ou for. Por exemplo, né, quando a época, o ano, por exemplo, está especificado, quando o meu tempo cronológico está especificado, eu uso since. Quando ele está abstrato, quando eu não sei exatamente quanto tempo passou, quanto tempo eu gastei, quanto tempo foi feito, não é? Eu vou utilizar for. Então vocês vão ler para mim todas essas definições e vão escrever since ou for, since ou for. Isso aqui é questão de prova, inclusive, tá bom? Para a questão de número 4, vocês vão responder, ok? Essas informações, as perguntinhas aqui. Have you studied the present perfect before? Ok? Vocês podem me responder com short answers. Yes, I have or no, I haven't. Sem problema nenhum, tá? Algumas delas, nem todas. Ok? Então vocês vão ler para mim as perguntas e vão me dar as respostas para cada uma delas. Letra A, você já estudou Present Perfect antes? Letra B, você já assistiu um filme que você não gostou? Letra C, você chora enquanto assiste um filme? Você é um amante de filmes? Se sim, por quanto tempo você tem sido um movie lover, né? Um amante de filmes? E a letra E. Have you answered question D yet? Você já respondeu a questão D anteriormente? Ok? Você já respondeu a questão D? Para a número 5. Escreva perguntas para cada uma das respostas abaixo. Bom, talvez essa seja um pouquinho mais complicado, mas o que vocês precisam fazer, tá? Vocês precisam pensar numa pergunta, não é? Para que a resposta fosse essa que foi dada aqui embaixo. No, I haven't seen that movie yet. Bom, não, eu ainda não assisti esse filme ainda. Não é? Às vezes o inglês acaba atrapalhando meu pensamento em português. Enfim. Não, ainda não assisti esse filme. Não é? Eu não assisti esse filme ainda. Bom, para que eu tenha dado essa resposta, qual foi a pergunta? Você já assistiu esse filme? Então, a minha resposta foi não. Eu não assisti esse filme ainda, não é? Então, vocês vão pensar em perguntas, certo? E vocês darão... melhor, vocês vão ler as respostas, vocês vão pensar nas perguntas que seriam as possíveis perguntas para que essa resposta fosse dada, ok? E aí vocês vão organizar para mim as perguntas. Caso vocês tenham dúvida, no nosso ambiente virtual a gente vai poder esclarecer isso melhorzinho aí, tá bom? Hoje faremos apenas as páginas 11 e 12, porque eu sei que é bastante atividade para vocês. Alright, students, bye bye, see you as soon as possible. Miss you all.